É isso aí, estamos aqui, retornando aqui o Diálogos de Calçada do Coisas de São Cristóvão, né, que há muito tempo a gente não faz e agora está retornando aqui no blog o Coisas de São Cristóvão. Hoje nós estamos aqui tendo o prazer, novo ambiente, o ambiente da Vila Barroca, né? Vila Barroca Restaurante, que é um ponto referencial aqui próximo à Praça São Francisco, ao lado aqui da Casa do IFAM, a Casa da Dona Nieta, todo mundo sabe. E estamos tendo o prazer de estar nesse novo ambiente aqui, né? Hoje nós contamos com a presença de pessoas ilustres de São Cristóvão. Está aqui o Ademir, né, funcionário público do governo federal, do Ministério das Águas. Vai conversar um pouco sobre o assunto que está em pauta, né? Que é essas tragédias, a probabilidade de acontecer isso na nossa cidade, no nosso estado. E é isso aí. E também está aqui o nosso amigo, o escritor, né, ex-secretário de Cultura de São Cristóvão e ex-diretor da DR8, o professor Gaspeu, conhecido aqui, a figura ilustre, conhecido em nossa cidade, que vai participar conosco, vai sempre estar aqui participando conosco do Diálogos de Calçada. Também está aqui conosco, né, esse mais novo integrante, empolgado e amigo, que sempre estamos aí, que resgatou o Diálogos de Calçada, na verdade, na calçada propriamente dita, que é o pós-doutor Álvaro, da Vila Barroca, cozinheiro, é o responsável pelo restaurante Vila Barroca, pela hospedaria Vila Barroca, é um grande investidor nessa parte turística de São Cristóvão, que vem impulsionando aqui o turismo e o turismo de acomodação aqui na cidade, abrindo esse espaço, que é um espaço muito bonito. Depois vocês vão conhecer, o Vitor vai fazer um vídeo e vai mostrar a vocês. E então é isso. Então vamos começar o nosso Diálogos de Calçada. E vamos começar com o professor Gaspeu, né, que vai fazer essa parte introdutória aí desse primeiro programa de retorno do Diálogos de Calçada. Boa a todos. Esse retorno do Diálogo de Calçada é muito bom. Hoje a gente não está na calçada não, mas a gente está aqui na Vila Barroca, vai com esse visual belíssimo aqui nas nossas, aqui na parede e na casa do nosso amigo, irmão, professor Álvaro. Professor Álvaro que apostou em São Cristóvão. São Cristóvão que está vivendo um novo momento. Assim como Sayonara, que está ali nos assistindo. Um abraço, Sayonara. Apostaram em São Cristóvão. Aí vieram morar em São Cristóvão e, né, empresariar aqui em São Cristóvão. Os dois. Sayonara já foi diretora do Museu Histórico de Sergipe. Já tive a oportunidade, tem um livro que ela escreveu sobre o Museu Histórico de Sergipe. Já foi diretora também do Museu de Arte Sacra. É isso, Sayonara? Então tem serviços prestados aqui na cidade. Então foram pessoas que vieram morar aqui na cidade, que apostam na nossa cidade. Então quero saudá-los e dizer a eles que são de parabéns, e eu como cidadão dessa cidade, né, que luto pela preservação dessa cidade, fico muito lisonjeado com a presença deles aqui, entendeu? Tanto aqui no Papo de Calçadas, né, como nessa cidade, contribuindo. Então, falar sobre cultura nessa cidade, cumprimentar o técnico aqui, o Vitor, que é da RR Connect, né, cumprimentar todos o pessoal da RR Connect, que apostou na cultura aqui em São Cristóvão, né, que ajudou no Festival de Arte, por exemplo, né, no apoio do Festival de Arte, e tem ajudado, né, com os apoios na cultura aqui em São Cristóvão. Um abraço a todos. E dizer que Papo de Calçada é uma conversa tranquila entre amigos, né, sobre as questões da nossa cidade. Né? Isso aí é o Gaspeu aí, tem muito assunto, daqui a pouco a gente conversa. E agora nós estamos aqui com o nosso amigo, o Ademir, né, morador de São Cristóvão, empolgado da nossa cidade, funcionário público federal, funcionário do Ministério das Águas.
Boa noite, pessoal. Eu me chamo Denis, sou morador de São Cristóvão, também nasci e criei aqui. É uma satisfação em participar desse papo de calçada, é um papo informal, é uma vivência, cada um contando suas experiências, dentro do nosso contexto artístico e turístico e gastronômico, com a presença aqui da Vila Barroca, restaurante e hospedaria. E o momento é muito lamentável o que acontece lá no sul do nosso país, especialmente hoje no Rio Grande do Sul, mas São Cristóvão também vivenciou essa semana uma elevação dos níveis do rio Paraopão, principalmente, com os eventos críticos que vêm acontecendo ultimamente em todas as regiões do Brasil. Então são momentos que afligem muito a nossa consciência e que as pessoas têm que tomar cuidado ao tratar com zelo mais o desmatamento e a natureza de modo geral. Esses eventos ele acontecem com a recorrência, mas também o governo de modo geral ele tem investido em sistema de alertas. O sistema de alertas é que tem as previsões, os cálculos de chuva que vai cair e juntamente com a Defesa Civil é que vão fazer esse monitoramento para que o resultado não dê em fatalidades, em mortes humanas principalmente, e nem também em prejuízos materiais para a população em geral, e principalmente as ribeirinhas do rio. Então, o momento é crítico, o momento é lamentável, mas a gente tem que olhar mais para esses eventos com um certo critério e uma divulgação para evitar esse tipo de eventos. O evento é natural, mas evitar essas perdas humanas, principalmente. Então, foi um prazer. É isso aí. Então, para completar aqui a nossa introdução, o nosso professor Álvaro, da Vila Barroca. Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui, nesse retorno do Diálogo de Calçada, que é uma iniciativa extremamente interessante, Ela resgata uma vivência que hoje em dia se perdida, nas cidades grandes, é você sentar na calçada, você conviver com seus vizinhos e discutir coisas, sobre a cidade, para a cidade. Então, quando nós estamos à frente ali da Vila Barroca, estalagem, e encontramos nossos amigos, nós temos o hábito de falar sobre o que é que está acontecendo na cultura, o que é que precisa acontecer na cidade, o que é que pode ter de inovador, qual é a contribuição que cada um pode fazer. São Cristóvão, que é uma cidade com potencial muito grande, que muito tempo foi esquecida pelos próprios sergipanos e que é preciso resgatar. Então, eu não sou originalmente da cidade, mas eu e minha irmã Aida, a gente abraçou a cidade e hoje convivemos aqui. E independentemente de ter ou não uma empresa aqui, é aqui que a gente gostaria de ficar e passar o final de semana e continuar com essa perspectiva de discutir o que a cidade tem de melhor e o que fazer para melhorar, porque nós não podemos conviver apenas com a crítica, A gente precisa também dar o nosso contributo para que as coisas aconteçam e melhorem. Então, acho que essa é a filosofia do Papo de Calçada e a gente tratar da cidade e das suas potencialidades. Bom, é o seguinte, eu gostaria de dizer aqui, pessoal, Ademir, mas chama Ademir, Gaspeu e Álvaro, aqui a gente está, como a Álvaro disse, Diálogos de Calçada, que a gente botou esse nome bonito, mas podia ser fofoca de calçada, conversa de calçada, então não tem formalidade nenhuma. Não tem negócio de falar bonito, não tem negócio de falar como a gente fala ali na porta da Vila Barroca, a gente conversa, certo. Mas aí eu gostaria, como o Gaspar foi secretário de Cultura, e que ele tivesse um raciocínio rápido, Gaspar, essa semana teve um problema aí que foi a questão dos artistas da cidade que se revoltaram com uma situação de que a Câmara de Vereadores, se não me engano, a maioria dos vereadores não queriam votar porque queriam saber quem era, que ia receber e tal. E isso tudo dificultou, o repasse do dinheiro da lei Aldir Blanc, do projeto Aldir Blanc, Então, teve algum problema aí que certos artistas não
não aceitaram, foram lá, fizeram manifestações. Você que foi secretário de Cultura da cidade, né? Como é que você vê uma situação como essa? Porque na sua época teve a dificuldade de não ter o dinheiro. E agora é o seguinte, a gente tem o dinheiro, mas os caras querem, de alguma forma, dificultar, porque levaram mais para a questão, né, política partidária do que para a questão de incentivo e apoio à cultura. O que é que você vê nisso aí? Olha, eu quero em tempo ainda cumprimentar meu amigo Ademir, né, morador aqui da cidade, uma pessoa que ama essa cidade assim como eu. Da Rua Frei Santa Cecília. Veja só como a sua responsabilidade. Quem foi o seu vizinho? Então, se Ademir e Álvaro quiser interferir, é só falar. Então, veja só, o que é que ocorreu, na verdade? Ocorreu o seguinte, a Lei Aldir Blanc II, porque a Lei Aldir Blanc I, quem executou como secretário fui eu. Então, é um projeto do governo federal para todas as cidades do Brasil, de incentivo à cultura, né? Então, para tanto, eles mandam uma verba para todos os municípios, proporcional ao número de habitantes, proporcional ao número de habitantes. Então, o governo municipal, todos os governos municipais não tinha, já na época que foi feito o orçamento, o ano passado, final do ano passado, foi feito o orçamento para o município, que é feito no ano anterior, né, todos os orçamentos, não sabia quanto, não tinha conhecimento de quanto vinha de verba para essa lei. Não tinha conhecimento de quanto, sabia que ia vir a verba, mas não sabia o valor. Portanto, não poderia, naquele momento, colocar no orçamento, na lei orçamentária, que foi feita no final do ano passado, que é feito no ano anterior. Então, precisou, o dinheiro chegou, está no banco, né? E aí precisa do orçamento para poder, são 750 mil, entendeu? Então, precisa do orçamento. Então, para esse dinheiro chegar nas mãos dos, digamos assim, nas mãos dos artistas, né? Precisa ser aprovado o orçamento. Precisa ter orçamento. Que a prefeitura não tinha, porque também não... Então o brolho está aí. Então o brolho está aí. Nós estamos vivendo num momento político, e aí todos os vereadores, o político quer tudo aparecer para ganhar cartaz, né? Para estar bem na fita. Aí disseram, vi aquela confusão toda, eu me aproximei de uns 2 vereadores para saber o que é que eles estavam pensando. Qual era a dificuldade? Porque era, entendeu? Se aprovar um orçamento, não é coisa do outro mundo, não é corrupção, não tem nenhum ato de corrupção, não tem nada que alguém vai fazer alguma coisa errada, entendeu? Você vai aprovar um orçamento. Isso é normal porque não se tem um orçamento suficiente para aquele... Quando foi na Lei Aldir Blanc I, nós também mandamos uma lei para a Câmara de Vereadores e foi aprovado, foi aprovado, sem muita trembelecho. Por que aconteceu isso? Porque não era, na ocasião, momento político e também não... E era uma coisa normal. O prefeito vai receber verbas federais para construir, fazer determinadas coisas. Então, o que é que precisa do orçamento? Se não foi previsto isso no orçamento, então precisa do orçamento de última hora mandar para a Câmara de Vereadores para que seja aprovado um acréscimo no orçamento. Então os vereadores, eu escutei vereador, não vou dizer aqui porque eles não podem se defender nesse momento, nomes, porque fica chato, mas eu escutei, fui saber do que se tratava, o que é que eles estavam pensando. Escutei de vereadores dizendo, não, um disse para mim assim, olha, aqui não passa nada que vier do prefeito. Nada que venha do prefeito, nós vamos aprovar esse ano, porque é um ano político e tal, ele só quer se beneficiar, então aqui não passa nada. Então, ver o casuísmo que eu achei. Segundo, teve vereadores, que eu também não vou citar, não, para não... Ele não pode se defender agora, não fica de bom ouvido. Então, escutei também de vereador dizendo, bom, e quantas pessoas eu vou poder colocar nesse edital aí? Então, porque aprovando o orçamento, aí a Fundação de Cultura vai lançar uns editais de literatura para que as pessoas que escrevem, os escritores, poetas, etc., possam lançar seus livros. Vários projetos para a comunidade,
à disposição de artes plásticas, etc. Os grupos folclóricos, etc. Então, para uma cidade como São Cristóvão, isso é de muita importância. Não, a cidade, quer dizer, uma cidade sofrida, que sofreu durante muitos anos. Só para que você que está nos assistindo agora, você jovem, você que não vivenciou isso. Chegamos num período, numa época da nossa cidade, que até a festa de Páscoa, uma festa religiosa foi ameaçada de não ter, né? Em um certo ano. Mas aí nós sabemos que é a questão do período, do momento eleitoral, mas parece que tudo foi aprovado. Agora, Álvaro, o que é que você acha da situação como essa? Foi tudo aprovado. Então, a cultura do Brasil, ela vive sob um aspecto político muito perigoso, né? A cultura não pode estar a reboque de partido nenhum. A cultura é um bem da comunidade, um bem do povo, né? Então, eu entendo que deve haver preocupações, né? E eu entendo o Brasil quando alguns políticos entendem assim, será que todos vão ser contemplados? Então, é preciso que também esteja muito claro para toda a comunidade que os editais, eles são lícitos e que eles vão ser contemplados independente de que grupamento ou raciocínio político, ou de esquerda, ou de direita, ou de centro, eles vão ser contemplados, vão ser um cultura que está maior. Numa discussão de cultura, a política e a ideologia tem que ser colocada à parte e tem que ser privilegiada porque deve ser feito para que o povo ganhe. O povo que ganha, não é o artista que vai ganhar. O artista vai ter os honorários dele, mas quem vai ganhar mesmo é o povo com a participação e a intervenção que vai ser feita na cultura. Então é preciso que as coisas fiquem muito claras para a população, fiquem muito claras para todo mundo, que o artista ganha, mas o artista, em contrapartida ao que ele ganhou, ele vai trazer para o povo, para a comunidade, um benefício cultural muito grande. Mas pelo que eu pude perceber, é que felizmente as questões políticas foram deixadas e que foi aprovado. Então vai ter, mas isso é importante, a pressão popular é importante. Né? Quando a população se sente ameaçada, então a população tem que de fato ir. Ô Álvaro, você está correto. Só faço a seguinte observação. Tem momentos para tudo. Este não seria o momento de discutir. Tudo bem que tem uma discussão aí, lógica, que é o destino dessas verbas. O destino dessas verbas, pela lei, é para moradores da cidade de São Cristóvão. Né? No caso de Socorro, só para os moradores da cidade de Socorro e assim, Aracaju, etc. Entendeu? Aí, um outro momento é quando os editais saírem. Quando os editais saírem, os questionamentos devem ser. Aí a Câmara, os vereadores, poderiam fazer alguns questionamentos. Entendeu? Se der brecha. Entendeu? Porque São Cristóvão, a Grande Aracaju, às vezes o sujeito mora num ponto, numa linha imaginária. Quem mora naquela região, por exemplo, naquela região ali aqui tem Eduardo Gomes Rosaelze, e fica mais ao lado de Aracaju, Santa Lúcia, etc. Tem pessoas que participam de edital e teve gente que foi beneficiada. Ali ainda é São Cristóvão. Passa uma linha imaginária que eu não sei definir qual condomínio que entra, qual condomínio que fica fora. E tem questões do edital que precisam ser mais discutidas. Eu acho que era este momento que os vereadores poderiam levar para a Câmara para fazer um debate maior com os artistas, com a população. Entendeu? Para quem seria o beneficiado? Né? Se os editais, discutir os editais, quando fosse lançado. Né? Ou teve recentemente uma escuta, né? Porque a lei exige uma escuta de de toda a população, uma audiência pública. Né? Nós participamos, inclusive, sugerimos, fizemos sugestões. Entendeu? Então, este seria um momento nas audiências públicas. E, quando sair os editais, são outro momento. Ser questionado os editais. Ser questionado os editais. Que esse edital, ele não contempla moradores da cidade, eu não contemplo o que a lei reza e tal. Entendeu? Gaspar, aqui ninguém é menino, né? Quem está vendo a gente, quem for ver isso aí, eu acredito que nenhum desses vereadores aí que contestaram, ele leu esse projeto aí. Nenhum deles leu, né? Sabe que é questão política, não é, Ademir?
Essa lei é uma lei importante, porque São Cristóvão é uma cidade rica em cultura, então é uma cidade que ela tem que ser contemplada e tem que ser discutida essa parte cultural da lei. Então, esse fomento que vem do governo, então ele vai abranger uma camada especial dos artesãos, da cultura religiosa, a cultura dos grupos folclóricos. Então, foi importante, realmente houve um contratempo aí na hora de aprovar, mas depois a Câmara entendeu que é interessante, que foi importante aprovar esse projeto e que foi um bem comum para a cidade. Então, está de parabéns todo mundo e agora realmente vamos ver os editais para ver se há questionamentos e se houver questionamentos tem que ser discutido e debatido para que as coisas saiam da melhor forma possível e que abranja o maior número de artistas da cidade, porque ganha o artista, porque vai ter disponível para ele o dinheiro e ganha nós moradores e os turistas que porventura apareçam no dia que tem as apresentações, as exposições e São Cristóvão vai girar bem com essa lei. Então, parabéns a todo mundo. Agora, fica evidente, e o Fábio tem razão, que os vereadores, raro vereador que leu a lei, porque é claro, entendeu? Eles sabem muito bem o que é a solicitação de orçamento, de dotação orçamentária, porque está sem orçamento para, entendeu? Eles sabem muito bem, ainda não leram. Inclusive, tem uma das artistas presente no movimento, na terça-feira, quando fomos lá pressionar, perguntou, não é, a um dos vereadores, o senhor leu essa lei assim, assim, assim? Ele ficou lá se engasgando. Então, eu percebi que ele não leu. Então, boa parte dos vereadores não leram. Entendeu? Ficou aquela história, porque nós estamos vivendo um momento político, 750 mil reais assim, entendeu? Quanto é que eu vou, meu agrupamento, quanto é que eu vou ter direito nisso também? O que se pensava era fisiologicamente. Ficou bem claro. Nós temos, inclusive, né, o grupo dos artistas tem vídeos gravados de vereadores dando depoimentos vexatório, entendeu? Infelizmente. Então, isso fica para a história marcada na cidade de São Cristóvão. Agora, pessoal, também tem uma coisa bem interessante, né? Que se a gente tirar o prisma político, né? Se a gente tira esse prisma político, a gente vê uma coisa muito interessante, né? Que é um fenômeno democrático onde a população teve a possibilidade de ir lá e questionar e reverter algum fato, alguma falta de entendimento, algum medo que o grupamento A ou B tivesse. Então, eu vendo de um prisma cultural, foi um ganho para a cidade. Porque a proposta foi aprovada, os artistas e o seu agrupamento artístico disse o que gostaria de acontecer, foi aprovado, que agora a gente tem que fazer assim, bom, temos uma lei, temos a possibilidade de dinheiro, como é que isso vai ser lançado e como é que a cidade vai ganhar. Eu acho que isso é uma visão muito interessante que do processo democrático, né? O processo democrático é assim, há a falta de entendimento, com o entendimento ou sem entendimento, e a população indo à sua casa, porque a Câmara de Vereadores é a casa do povo, e o povo vai lá e faz com que há uma reversão daquele processo. Porque quem votou contra poderia continuar votando contra, mas vota a favor. Então, se vota a favor, há uma mudança do pensamento para aquele termo que estava sendo debatido. E aí eu fico pensando na questão da questão da cultura. Então, para a gente que trabalha com cultura e que vê a cultura de uma forma importante, foi uma vitória cultural importante. Foi, sem sombra de dúvida, foi um aprendizado importante. Foi um aprendizado importante. Primeiro que os agentes culturais, os fazedores de cultura da cidade se mobilizaram e foram pressionar. Isso é um fato, e foram pressionar os vereadores, entendeu? E foi por isso que foi aprovado.
Se ninguém fosse Isso lá também é na uma Câmara de prova de que não se tinha convicção daquilo que estava reprovando. É porque E ficou não gente- estava, porque o cara não muda de opinião por conta da pressão popular. Se ele tem convicção daquilo que ele está ali, né, reprovando. Na minha concepção, ele reprova, ele aprova, muda totalmente, radicalmente o seu voto por questão da pressão popular, de como ia ficar a sua imagem diante daqueles que estavam ali, né, pressionando. Mas a questão, nós falamos mais uma vez, a Álvaro falou, muito importante, a questão democrática e a questão do povo ter consciência que o poder emana do povo. Então, o povo, né, nesse caso, o segmento dos artistas e artesãos de São Cristóvão, tomaram ciência disso, foram lá, reivindicaram e mudaram, por conta não do entendimento, acredito eu, mas por conta da pressão que demonstrou naquele momento que a força vem do povo. Então, a força do povo, ela, como disse Álvaro, aqueles que estão ali com a força do poder, eles têm. E nesse momento provou, e está mais que provado, que essa questão democrática de ir lá exigir os seus direitos, ela tem efeito. E aí está mostrando isso. Não, correto, é isso mesmo. Foi o que eu falei de positivo que tem nessa história, que tem desse fato que aconteceu essa semana. É isso, a mobilização popular. E o recuo dos vereadores foi exatamente porque eles não leram a lei, eles não estudaram a lei, eles não aprenderam a lição. Então estavam indo, entendeu, sem ter conhecimento de casos. Então, a pressão popular nesse caso aí foi um fato positivo, né? Os fazedores de cultura, os agentes culturais se mobilizarem e estar presente na Câmara. Eu digo um fato que foi infeliz porque não precisava disso, né? Não precisava. Se os vereadores tivessem uma capacidade melhor, eles refletiam, liam o que o prefeito estava mandando. E outra coisa, fazer oposição. Aí fala de política mais diretamente. Fazer oposição, pela simples oposição, como eu ouvi um vereador dizer, olha, não passa nada aqui este ano que o prefeito mandar. Então, é uma burrice. E o povo fica onde? Entendeu? Realmente foi um momento ímpar na cidade, né? Mas que ganhou todo mundo. Então, o posicionamento dos artistas ele foi muito importante e até para esclarecimento de algumas dúvidas que estivesse acontecendo na cabeça de alguns legisladores, mas que eles entenderam que, acima de tudo, acima de direcionamento partidário e opiniões particulares, a cultura venceu. Então, eu acho que a cultura tem que prevalecer em todo canto do Brasil, e com leis que favorecem aos menores, é importante a aprovação, e que São Cristóvão precisa quanto antes de movimentação na cultura, porque nós, moradores, somos beneficiados pela essa herança que veio do passado, que é uma cidade que vive e respira a cultura, então, e todo mundo sabe que hoje um projeto de apresentação de um grupo folclórico envolve dinheiro, e sem dinheiro não tem como movimentar esse segmento da cultura, porque são artistas que dependem literalmente disso, que não tem recursos, eles se apresentam de graça, se apresentam pelas ruas da cidade, e aí um grupo com 30 desse grupo folclórico, com 30 pessoas, aí tem almoço, se for na hora do almoço, tem lanche, isso tudo requer dinheiro. E isso vai ser contemplado com essa lei, e que São Cristóvão está de parabéns. Repito novamente, o posicionamento de algumas pessoas, no momento, poderia estar um pouco equivocado, mas que depois entendemos que foi uma vitória positiva para a cultura, positiva para os artistas, e de um modo geral todo mundo vai ganhar. E parabenizar alguns artistas que se posicionaram firmemente, defendendo o que era mais correto dentro da lei Aldir Blanc. Agora, eu gostaria de ouvir um lado diferente de Demir, de Gaspel, que é o lado de Álvaro, como investigador, como uma pessoa que investe na cidade. E o segmento dele depende diretamente da cultura na cidade, de como anda a cultura, de como anda a divulgação turística, né? Então,
eu gostaria que Álvaro falasse desse testemunho dele, como ele vê, né, a cidade, os movimentos culturais, o que acontece, se ele vê positivamente, de que forma ele está vendo a movimentação cultural na cidade, ele como uma pessoa que investe na cidade e espera retorno, e os reflexos de uma cultura e de um turismo forte, vai refletir para ele, positivamente ou negativamente. Bom, só voltando um pouco na questão, eu acho que muita gente merece parabéns aí nessa questão da última semana, né? O povo, né, tá de parabéns porque consegue receber esse recurso, mas eu acho que, assim, em termos de culturais, todo mundo está de parabéns ao grupo que foi lá, o grupo que usou de argumentos fortes, fracos, ou de que forma foi, e está de parabéns àqueles que também revertem o seu voto em favor da população. Quer seja porque há pessoas com voto, sem voto, mas reverte. Então, isso significa uma coisa muito importante na cidade. Então, eu não considero como um fato lamentável, não. Acho que foi um fato muito importante. Positivo. E todo mundo saiu ganhando. Saiu ganhando a população que foi lá, que ganha, né? Saiu ganhando os artistas e saiu ganhando, inclusive, o vereador que estava com um pensamento diferente e aprova. Então sai todo mundo ganhando. Sai ganhando a prefeitura, sai ganhando o vereador, ou seja, todo mundo sai ganhando. Então isso é muito positivo para a cidade. O que fica é que a população sabe que hoje pode cobrar. Né? A população pode cobrar e a população tem força. Com relação à cidade de São Cristóvão, eu cheguei aqui há 5 anos. Então é completamente diferente a cidade há 5 anos, onde a gente tinha uma rodovia ruim, péssima, de qualidade. Então, como fazer as pessoas saírem de Aracaju para vir para cá? Os museus não funcionavam nos horários adequados, as igrejas fechavam no final de semana, não tinha outros equipamentos dos aparelhos turísticos, porque não é só você ter um restaurante e dizer assim, eu sou exclusivo, eu só tenho uma pousada, eu sou exclusivo. Não, um só não faz verão, aqui uma linha só não vai fazer verão. Ainda há coisas que a gente precisa resolver, né? Como, por exemplo, estar numa cidade onde o Museu Histórico ainda está fechado, já passou do prazo, onde a Igreja do Amparo está fechada e continua... sabe, isso a Igreja de Santa Isabel também fechada. Vai sobrar o quê para quem vem aqui ver? O que mais me choca ainda é que os grupamentos culturais da cidade ainda não foram efetivos na reclamação de por que esses lugares estão fechados. O museu aqui do lado, você vê que a obra está indo devagar ou lenta, mas a Igreja do Amparo é uma vergonha. A Igreja do Amparo parada com partes do reboco lateral sem instalar, com um telhado descoberto. Gente, nós cidadãos precisamos mudar o diálogo de calçada, as confrarias, as associações. Tem que ter uma participação popular, mesmo que a gente teve agora uma participação popular. E o que está faltando nessa participação popular? Cair a igreja? Quando cair a igreja vai agora constrói outra? Não é assim. A sociedade, a própria Câmara de Vereadores, a própria Prefeitura, o poder, o Ministério Público, onde é que está esse povo? Onde é que nós estamos, inclusive eu, onde é que nós estamos ainda não reclamando que a Igreja do Amparo continua dando Estado? Não pode. Então, se você não tem aparelhos para ser visitados, como vai ser resolvido? Quem é que vem para Aracaju? Vem para Aracaju para comer? Vem de Aracaju para cá para comer? Hoje já tem outros grupos que estão aqui que fazem uma gastronomia interessante. Mas vir só para ter uma polo gastronômico, que é o que falta. Hoje nós temos uma rua gastronômica que eu vejo muito legal, muito importante, de outro aspecto, mas a gente tem que transformar, por exemplo, São Cristóvão, num polo gastronômico, onde deixa de se ter uma rua para ter vários empreendimentos voltados para a gastronomia da cidade. É você ter uma casa de beiju que não está na rua gastronômica, é você ter uma Bíblia Barroca que não está lá, é você ter a casa tejada.
auxílio humano, seu marido, tem uma série de equipamentos aqui, então por que não transformar a coisa um pouco maior? Acho que der o primeiro passo, né, que é fazer uma rua gastronômica. Mas se você tem a parte gastronômica, mas você tem um aparelho turístico parcialmente fechado, não tem como. É preciso ter outros investimentos. Não só pode ter numa cidade uma única pousada. Não pode ser só ter a Vila Barroca Estalagem como único lugar para pessoas hospedar. É preciso ter mais. E como é que a gente vai atrair pessoas para a cidade? Tendo uma rodovia de qualidade, tendo lugares para você sair, para se ter pontos turísticos para ser visitados. Estamos num caminho? Estamos. Damos passo a passo, lentamente, mas é preciso que haja outros tipos de situação. Precisamos utilizar mais as praças, porque não utilizamos o coreto que tem numa praça. O coreto vai ficar abandonado lá, bonito, é lindo, mas um coreto que não funciona como coreto, não é coreto. Né? Álvaro, bem lembrado, né? A Igreja do Amparo, estava lendo essa semana um artigo no qual coloca aquela torre da Igreja do Amparo como uma das torres mais bonitas de igreja do Nordeste. Uma das torres mais bonitas do Nordeste. Então é coisa assim que deixa a gente orgulhoso. E nesse momento eu fiquei até... Você se referiu que a igreja está fechada já tem um bom tempo. Não sei o que foi que houve, a empresa parece que saiu e abandonou o serviço. Sei que está fechado, o turista chega e não consegue adentrar a igreja porque está fechada. É mais um ponto turístico nosso. Está fechado, uma igreja centenária, considerada como uma das torres mais bonitas do Nordeste. Então, fica aqui nosso lamento. O povo tem que também se mobilizar para ouvir o IFAM, os responsáveis. O IFAM, quem está à frente é o governo do Estado, quem está à frente dessa construção aí. E o Museu Histórico de Sergipe também, que está fechado. Já tem um bom tempo. Essa obra já passou do prazo. Essa obra também, bem lembrada. Entendeu? Por isso que você, todo parabéns, fico orgulhoso de ser seu amigo, porque você viu Passão Cristóvão para somar. Entendeu? Para poder também, se eu não sou cristovense. O museu tem mais de um ano depois do prazo. Mais de um ano depois do prazo de entrega, já tem mais de um ano. Agora eu gostaria que você, para a gente começar a encerrar, falasse aí sobre o livro aí, né, do seu livro. Então, veja só, eu ousei escrever um livro, sobre esse livro aqui. Foi algo o seguinte, eu respondo perguntas de quando criança eu fazia a mim mesmo. Por que isso que tem em São Cristóvão? Porque tem 2 galos ali nas torres das igrejas da Matriz. Eu era criança, era coroinha, frequentava ali as igrejas. E aí, entendeu? Será que existe mesmo um túnel que sai da igreja São Francisco para a igreja do Carmo? Para a igreja Carmelita, que é a igreja do Carmo? Isso, quando eu era criança, eu via muito isso. Então, eu discuto isso aqui no meu livro. Fui ouvindo várias histórias de pessoas, mais de 100 anos, e pesquisa feita tem teses de uma dissertação de estudantes da UFES, que a gente conseguiu. Um registro. Agora, se quiser o livro, aí você chega até ali, a Casa do Beiju, fica na rua João Bebe Água, Vizinho Anivaldo Oliveira ali, né? E você adquire o seu livro. Né? Ou vai lá no Instagram, @Gaspeu, e você pode ir no meu privado, lá no Instagram, que eu vou levar em sua casa. Beleza. Então, é isso aí. O Diálogo de Calçada não pode durar o tempo todo, então vamos encerrar o Diálogo de Calçada. Vamos aqui encerrar com o Demir, que participou aqui com a gente, agradecendo já a ele pela participação. Eu agradeço a todos que estão assistindo e aos novos amigos aqui, colegas, na pessoa de Álvaro, que é o dono da estalagem aqui. E também aqui é o restaurante Vila Barroca, que é um restaurante que é do grupo de Álvaro, que ele veio para São Cristóvão e realmente ele viu que aqui tem um nicho cultural, um nicho que se pode explorar com a própria cultura da cidade. Então eu quero agradecer a Fábio também pelo convite, e é isso, e um abraço a todos aí.
Isso aí, Ademir. Obrigado aí. Também lembrando aqui, né, que o livro, ele tem na capa aqui o nosso Jorge do Samba de Coco. É, Jorge do Estandarte. É, mestre da cultura. Então, olha, veja só, eu me perguntava, né, aqui em São Cristóvão existiu ainda? Né, como é que ninguém fala e tal? Então isso me incomodava e eu queria saber. Aí fui atrás das pesquisas, descobri que tinha uma pesquisa de Beatriz Gosdante, e aí um livro dela, eu aí escrevo sobre os conflitos de índios e brancos, entendeu? Sobre a Avenida Irineu Neri, que as pessoas, eu morei ali, e as pessoas perguntavam, quem foi Irineu Neri? Então fui fazer a biografia dele, então e por aí vai, entendeu? As torres da Igreja de São Francisco, também, por aí, uma série de coisas interessantes, né? O relógio da torre da Igreja da Matriz, né? E a reviravolta que teve com os moradores de São Cristóvão e Laranjeira, entendeu? Então é isso, encerrando, agradecer essa volta do Diálogo de Calçada, né? A gente vai pegar o piquezinho. Obrigado a todos, Ademir. Um abraço, meu irmão. Vamos encerrar com o Álvaro, né? Encerrando e vamos encerrar e estaremos aqui no próximo estádio. Vamos encerrar com o Álvaro aqui. Bom, um prazer enorme receber todos aqui na Vila Barroca. Esse é um espaço que está aberto para toda a população da cidade, né? Que necessite de um local para vir fazer. Então já deixo disponível sempre aqui a Vila Barroca, esse espaço do palco aqui que nós temos, e dizer que eu fico muito feliz porque o Diálogo de Calçada volta e voltou e começou na calçada da estalagem. Então eu fico muito feliz e agradeço a Fábio, a Gaspeu e a Ademir por essa noite agradável. É isso aí, então muito obrigado aí, obrigado a Vitor aí na técnica e a todos vocês que por acaso assistirem aí, muito obrigado por nos dar essa atenção. Boa noite.